Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo, nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como o renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor.
Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Eu convido a que vocês se sentem por um momento. Antes da leitura da Paixão, gostaria de fazer uma breve exortação. Mesmo porque o dia de hoje, a própria liturgia dispensa da nossa parte a homilia ou a pregação. E porque gostaria de fazer esta exortação antes da leitura, porque com certeza muitos de nós só temos acesso a essa leitura que daqui a pouquinho vamos fazer no dia de hoje. Tivemos a leitura da Paixão de Jesus no domingo de Ramos, segundo o evangelista do ano que nós estamos. E na Sexta-feira Santa, a leitura da Paixão é sempre do evangelista João.
Como eu estava dizendo, muitos de nós só ouvimos esta narrativa, e diga-se de passagem que João o faz com pormenores, com detalhes que talvez os outros 3 evangelistas não o fazem. E ao nos aproximarmos desta leitura hoje, que inclusive eu gostaria que você ouvisse sentado, não precisa ficar em pé não. Exatamente para que sentados, acomodados, tranquilos, com o ouvido atento, mesmo porque não temos em mãos, cada um, essa narrativa, mas é assim que tem que ser na liturgia, porque a palavra é proclamada e o povo atento, ouvidos atentos naquilo que está sendo lido. E a minha exortação não é outra senão que cada um de nós fôssemos nos encaixando nos personagens desta narrativa. Como é que eu me encaixo nessa história das últimas horas antes da morte de Jesus? O que lhe aconteceu? Por exemplo, numa hora dessa, por isso essa cerimônia começou em silêncio, e assim ela deve terminar. 3 horas da tarde, Cristo deu o seu último suspiro e morreu na cruz. Mas de todos esses personagens, os discípulos, Judas, Pedro, Pilatos e outros tantos, em quais deles eu me encaixo na minha vida hoje como discípulo de Jesus? Tão bonita a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Profeta Isaías viveu os 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. E quando ouvimos essa leitura também longa do capítulo 52 de Isaías, cada palavra que a leitura nos ia colocando, a gente podia ir dizendo: é Jesus, ele está falando de Jesus. Ele não está falando de outra pessoa. Ele está profetizando tudo aquilo que Jesus iria passar, desprezado, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Na cruz, ele ficou tão desprezível que a leitura disse: nós até tapávamos o rosto para não enxergá-lo, para não vê-lo, e fazíamos caso dele. Homem das dores. Isaías profetiza o servo sofredor, e cujo evangelho que agora iremos ouvir vai nos falar dos seus últimos sofrimentos, como foi o seu julgamento. Quando levado para os judeus, a sua sentença foi a cruz, porque ele se dizia filho de Deus.
Sendo homem, ele se faz Deus. E foi exatamente o contrário daquilo que os judeus o acusavam. Não é que sendo homem ele se fazia Deus. Sendo Deus ele se fez homem, é o inverso. Muito lindo isso no Evangelho. Você sendo homem se faz Deus, você é blasfemo. A cruz para ele. E eles não entenderam que era exatamente o inverso do que falavam. Não é que sendo homem se fez Deus, é que sendo Deus se fez homem. O Verbo se fez carne. E depois no tribunal dos romanos, ele é um subversivo, ele atrai multidões, ele é um perigo para o império. Um homem justo, que passou por este mundo fazendo somente o bem, foi acusado, foi condenado à morte. Morte por amor. Eu falava isso esses dias aqui na igreja. Qual é a diferença da morte de Jesus na cruz com tantos outros que naquela época também morriam crucificados? Por exemplo, os 2 ladrões que foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Qual a diferença da morte deles com a morte de Jesus? Friamente analisando, nenhuma diferença. Os 3 estavam ali condenados a morrer na cruz, a agonizar. 3 horas Jesus ficou agonizando. Será que a nossa cabeça consegue imaginar tamanho sofrimento? De morrer, dizem os estudiosos, não por conta dos ferimentos, que foram muitos, dos socos, das pancadas que ele levou, das quedas ao levar a cruz até o Calvário, mas morte por asfixia, preso, não dá mais para respirar. 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. O justo, o santo, e cuja diferença da sua morte na cruz está exatamente porque ele morreu por amor. Esta é a diferença. Por isso que nós dizemos que a morte de Jesus na cruz é uma morte redentora, salvadora, diferente dos outros que também ali morriam. Tinha um lugar próprio para isso, um monte chamado o Monte da Caveira, o Calvário. Ali eram crucificados os assassinos, os malfeitores. Ali se fazia cumprir a pena de morte daquela época. Qual é a diferença da morte de Jesus com os que ali tantos morreram crucificados? Ele morreu por amor. E, com isto eu termino. Já estou fazendo homilia, né? Morreu por quem? Por nós? Não. Bata no peito. Por mim. Por isso que eu estou pedindo a você que agora, nesta atenção à leitura da paixão, você se encaixasse dentro desta narrativa e você fosse dizendo, foi por mim, porque talvez é fácil dizer foi por nós. Não, foi por mim. E se você fosse a única pessoa neste mundo necessitada de salvação, ele teria feito a mesma coisa. Olha que coisa linda isso. Imagine que você é a única pessoa no mundo, não tem mais ninguém, só você, no mundo inteiro. Ele teria morrido na cruz do mesmo jeito? Teria, porque foi
por mim. Fique sentadinho. Os que estão acompanhando essa celebração pela TV Boituva, também pela Rádio Cantate FM, a nossa voz se faz eco pela TV Boituva e pela Rádio Cantate FM nesse momento. Você que irmão, irmã que está acompanhando, preste bastante atenção. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada eu falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu
também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nesse homem. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-la na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui para fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucificam-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um
e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Fechemos por um instante os nossos olhos. E no silêncio, depois de termos ouvido esta narrativa da condenação, da execução, da morte, do sepultamento, cada um deve dizer: por que cuspiram no rosto de Jesus? Por causa de mim. Por que deram bofetadas no rosto de Jesus? Por causa de mim. Porque Jesus foi chicoteado muitas vezes, ao ponto até de arrancar a pele das costas, das pernas, por causa de mim. Porque puseram em suas mãos, em seu pulso, pregos, em seus pés, por causa de mim. Porque Jesus disse: tenho sede. Não era sede de água, porque ele tinha sede de mim. Esta é uma das mais belas palavras, das últimas, que Jesus disse: tenho sede. Sede de quê, Jesus? De você. Jesus tem sede de almas. Jesus tem sede de amor. E quando eu vejo tanta gente no dia de hoje vivendo como fosse um dia qualquer, totalmente insensíveis à religião, totalmente insensíveis
Hoje mesmo, no lugar onde eu moro, som alto, fumacinha de churrasco, quando eu vejo tudo isso, eu sinto que Jesus na cruz continua dizendo: tenho sede. Quanta indiferença ainda nos nossos dias a esta história de amor, que não é uma história da carochinha que alguém inventou, mas uma história verdadeira. De um Deus totalmente apaixonado pelos teus filhos e filhas. Interessante no Evangelho, quando o povo grita querendo quem no lugar de Jesus? Pilatos disse ao povo: vocês querem que eu solte o rei de vocês? Eles gritam: não, nós queremos quem? Sabe o que significa a palavra Barrabás na língua bíblica? Sabe? Filho de Deus. Soltem os filhos de Deus. Olha que coisa linda isso. Portanto, o Barrabás sou eu, é você. E o povo gritava: não, Jesus, a cruz, soltem os filhos de Deus. E o que Jesus fez na cruz, senão nos tirar da prisão, senão nos tirar do pecado, senão tirar as amarras do pecado que nos prendia, que prendia nossas mãos e nossos pés, para que pudéssemos nos aproximar do Pai. Soltem os filhos de Deus. Barrabás foi solto. Barrabás sou eu, é você. E ele assumiu a cruz, o Filho em letras maiúsculas, o Filho unigênito, para soltar todos os demais filhos de Deus. Talvez você não sabia disso. Que coisa linda. Mais uma vez, no silêncio, coloque-se dentro dessa narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por amor. Causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor,
E assim nós passamos agora aquele momento na liturgia de hoje em que rezamos e intercedemos diante de Deus por várias situações, por vários pedidos que agora nós vamos ouvindo e no silêncio vamos rezando. É a chamada oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhes dê a paz e a unidade, e que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Padre, o Papa Francisco. Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, já governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos. Oremos pelo nosso bispo Dom Júlio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo, nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e que sois Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Neste momento, por conta da crise que vivemos em nossa querida pátria, provocada não pelo povo, mas por aqueles que nos governam, reze pelo Brasil, por todos os governantes, em nível nacional, estadual, municipal. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome,
Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, sois a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Damos início neste momento à segunda parte da cerimônia desta tarde, a adoração da cruz. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Nós ouviremos agora o canto muito próprio para esta tarde. Assim como é próprio, por exemplo, cantar na noite de Natal, Noite Feliz. Este canto é o canto chamado Lamento do Senhor, onde Deus se lamenta diante do povo, mas diante de tudo que Deus fez, aquele povo, tirando-os do Egito, dando-lhes de beber no deserto, dando-lhes de comer. E o canto diz, colocando nos lábios de Deus: povo meu, o que eu te fiz? Fala para mim onde eu errei. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te falei?
Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparai-te, bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tende piedade, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. em pé, dirija seu braço direito em direção a Jesus crucificado. Flagelei por teu Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. todos cantando, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal. bata no peito, tende piedade, Tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tende piedade, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? canta forte, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal. bata no peito, tende piedade, Tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal.
Deus Santo, Deus forte, Deus Santo, Deus imortal. Bata no peito. Tende piedade de nós. Mais uma vez os homens. Deus Santo, Deus forte, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós. As mulheres, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Mulheres, Deus Santo, Deus Santo, todos juntos, canta a igreja, canta para teu Deus Santo, Deus forte, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tende piedade, tende piedade de nós, Deus Santo. Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Mantenha por um instante os seus olhares fixos na imagem do crucificado. E hoje também ele nos pergunta: o que mais eu preciso fazer para que você creia no meu amor? O que mais eu tenho que fazer? Porque já fiz tudo, já dei tudo, minha vida, meu sangue. Ao término da celebração, cada um poderá fazer o seu momento de adoração e o seu beijo ao crucificado. Nós passamos agora para a última parte desta celebração, que é o momento da comunhão. Por uma antiquíssima tradição, a igreja, no dia de hoje, não reza a Santa Missa em nenhum lugar. Sexta-feira Santa, em nenhum lugar do mundo tem missa. E tampouco se pode levar comunhão aos enfermos. Só se algum enfermo estiver
na iminência da morte. Ao término desta celebração, nós recebemos a Santa Comunhão. Rezemos agora com amor e com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa oração que segue era feita de maneira silenciosa pelo sacerdote, mas hoje eu convido a você a que repita comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado.
vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração, Jesus.
recebe adoração. Jesus, recebe adoração. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Apenas uma orientação. Logo mais à noite, às 20 horas, mas chegue um pouco antes. Se chover, faremos aqui dentro da igreja. Se não, ali na praça, no palco, faremos a cerimônia da descida do Senhor morto da cruz. E depois, em seguida, a procissão. Traga uma vela. Seja uma procissão luminosa. Amanhã a igreja fica fechada o dia todo, porque a igreja guarda o silêncio do sepulcro. Daremos início com a bênção do fogo novo às portas da igreja às 19h30. Não esqueça de trazer o seu círio da família para consagrarmos. Quem ainda não adquiriu, não agora, mas à noite, depois da procissão, a equipe do dízimo estará vendendo, ainda temos o círio da família, quem ainda não adquiriu. Após a oração, a bênção final, que somente não é uma bênção, mas a oração sobre o povo, pelo corredor central, fila de 2 pessoas, eu peço que suba para dar o beijo na cruz de 2 em 2. Acho que não é indelicadeza da minha parte dizer, não demore muito, porque são muitos. E nós temos ainda que preparar a igreja para a procissão. Os ministros estarão aqui orientando. Peço que, em primeiro lugar, os idosos. Depois, os mais jovens. E, se retirando da igreja, retiremo-nos em silêncio. É o que pede a liturgia, não é que o padre está inventando não, viu? Eu até vou ler. Todos se retiram em silêncio. Inclusive ministros na sacristia, nas salas, etc, etc. Nós gostamos de conversar, né? O padre também. Conversar, de brincar, de cutucar um outro, de dar risada. Hoje é silêncio, tá bom? Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia.